Hello! Primeiro eu queria dizer, né, muitos de vocês me conhecem, muitos não me conhecem. Então, quem que sou eu? Quem sou eu que estou falando sobre saúde, né? Então eu queria falar um pouquinho dos meus estudos, para vocês entenderem de onde vem toda essa informação que eu ando postando. Eu estou colocando bastante foco nisso para passar para vocês essa informação sobre saúde. Então vou contar um pouquinho de mim. Há uns 5 anos atrás eu comecei a estudar sobre saúde, até um pouco mais disso, né, que foi mais sobre autoconhecimento. E 5 anos pra cá eu ando mergulhando nos livros de saúde e tô apaixonada por isso. Eu me formei em saúde natural na Quantum University, ainda estou mestrando com eles. Então, aí muita gente me pergunta o que é medicina natural, né? Eu acho isso é uma faculdade nova, então aqui a gente escuta muito naturopatia, fitoterapia, né? Então são várias técnicas, né? Então agora na na medicina de saúde natural que eu estou estudando, ele engloba tudo isso. Tem naturopatia, herbologia, ele engloba o nosso corpo mental, né? É muito mais do que só o nosso corpo físico, né? Então, eu venho mergulhando muito nesses assuntos e quero passar aqui para vocês sobre isso, né? O que eu coloquei ali no post sobre essa conversa, né? Que a medicina moderna, ela tá muito avançada hoje em dia, né? Os medicamentos estão tudo de ponta, mas, gente, a gente tá muito mais doente, vocês percebem isso? Aí a pergunta a gente tá vivendo mais porque a nossa expectativa de vida tá maior, né? A gente pode viver hoje 100 anos, mas você está vivendo ou você está sobrevivendo? Né? O que está acontecendo com a saúde das pessoas? Aí, né, quando a gente pensa em estimativa de vida é quando, né, até o quanto você consegue viver, né? E o que é estimativa de saúde? É a quantidade de anos que você pode viver com saúde, sem limitações para você fazer o que quiser, né? Agora eu pergunto para vocês, por que vocês querem viver mais tempo? Porque qual é o motivo, qual que é a sua motivação? É ver os seus filhos crescerem, se mergulhar na tua carreira, o que é? Qual é o teu motivo? Conta aí pra mim. Eu vou falar pra vocês de uma pesquisa do IBGE. Gente, eu fiquei chocada, porque o que eu estudo é mais estatísticas americanas e tal, porque a faculdade é do Havaí, né? E quando eu fui pesquisar qual é a história aqui do Brasil, né? Qual que é a história de doentes aqui? Eu choquei. 45% dos brasileiros, gente, 45%, isso quer dizer quase metade, sofrem de pelo menos uma doença crônica. Cara, eu choquei quando eu vi isso. É quase metade, são quase 60 milhões de pessoas tentando sobreviver com uma doença crônica. Então, assim, quase 50%, então quer dizer que a cada 2 pessoas uma tem, né? Você provavelmente conhece alguém que tem alguma doença crônica, né? Me conta aí. O que são doenças crônicas, né? Se você não sabe, vamos falar disso. Elas não são emergências médicas, né? É uma doença que vem com sintomas que ele vai gradualmente aumentando, né? Gradualmente ela vai aparecendo, né? Quais são os exemplos de doenças crônicas que você conhece? Câncer, diabetes, hipertensão. Gente, hipertensão é um caso muito grande no Brasil. Autoimune, a maioria das doenças autoimunes, doenças mentais, depressão,
Vocês estão ouvindo mais sobre isso, né? Pessoas cada vez mais doentes. Cara, metade dos brasileiros, gente. Isso é uma epidemia. Cara, a gente vê que a gente tá falando muito de uma epidemia aí que tá acontecendo, tá causando um medo na gente, mas a gente tá vendo isso? Epidemia de doenças crônicas? Ninguém tá olhando pra isso. Cara, é muito, muito louco isso, né? Mas vamos continuar. Então tem outro estudo divulgado pelo Ministério da Saúde que diz que 7 em 10 idosos sofrem de uma doença crônica. Né? Então a probabilidade de você viver até os 100 anos, a probabilidade é grande de você viver, né? Porque a estimativa de vida está maior. Mas a probabilidade de você ter doença é 70%, de você viver sendo limitado, né? Então, aí eu te pergunto, né? Você quer viver até os 100 anos? A gente pensa, cara, eu tenho 70% de chance de depender de remédios, de todo dia me sentir mal, não vou passear mais no parque, o meu dia vai ser planejando ir pro médico e fazer procedimentos aqui e ali, né? Aí você pensa, você quer viver 100 anos? Né? Mas o que a gente quer viver? A gente quer viver 100 anos com saúde. Então, o que está acontecendo geralmente? Né? Essas doenças, principalmente doença imune, aqui vocês estão contribuindo para mim, desenvolveu 2 doenças crônicas com 25 anos. Vocês estão vendo que isso está chegando muito mais cedo, né? Não é mais uma coisa de velhice, não é mais uma coisa de idade. Porque antes a gente aceitava que, isso é normal, tá ficando velho. Você chega aos 45 anos e diz, nossa, não tenho mais energia pra nada. Isso é normal, tô ficando velho, não é? A gente sempre fala, tô ficando velho. Aí dos 55, dos 60, já aquela ladeira abaixo, né? 70 você desiste. Você fala, agora eu não quero mais viver. Porque você vai depender de pessoas para cuidar de você. É triste, né, gente? É triste, porque ninguém quer viver assim, né? Então que pelo menos a vida acabe, mas com saúde, né? Então, a gente aceita que isso é de idade, mas como vocês estão vendo, muita gente está aparecendo essas condições, principalmente autoimune, muito mais cedo, né? Porque hoje a medicina, ela trata a doença, ela vai tratar os sintomas, né? Ela não trata a saúde. Mas e aí, gente, o que vai fazer? O que fazer se essa é a medicina, né? Existe um modelo novo, a medicina do futuro, que é isso que eu vim aqui falar para você, que a gente ensina a como criar saúde, não tratar a doença ou sintomas, tratar do indivíduo, da saúde do indivíduo. E por consequência, saúde é consequência. A doença ir embora é consequência. De você tratar a saúde, os sintomas vão embora, tá? Isso é simplesmente consequência. Então, o foco tem que mudar. O foco disso a gente tem que mudar, né? A indústria não quer curar ninguém, só quer lucrar nisso. Principalmente a farmacêutica, né? Eu costumo dizer que, cara, é um cartel, né? Porque quem ganha dinheiro quando você tem que tomar isso pra vida toda, né? Quem banca as faculdades de medicina, né? Tem gente que não gosta de escutar isso. Mas quem tá bancando ali? Quem tá ensinando os médicos hoje em dia, né? Ensinam a dar remédio. Olha, isso não tem cura, né? Principalmente essas doenças crônicas. Quantas vezes vocês ouviram isso? Não tem cura. Pra quê? Pra você depender de um remédio a vida toda e cada vez, né, aumentando a dose, né? É um cartel, mas deixamos isso por um outro assunto, que é um assunto polêmico, né? Então eu queria mostrar pra vocês um modelo que eu tô estudando, que é uma coisa muito nova, vocês vão ouvir muito falar disso. Ainda eu acho que falta muito, principalmente no Brasil. Essa é a primeira faculdade de saúde, de medicina natural que tem, e eu tô, tipo, super entusiasmada em poder
tá trazendo essa informação para o Brasil, porque a gente precisa, né, gente? Você não quer ser essas 50% das pessoas doentes. Vamos lá, eu vou mostrar aqui pelo celular, vamos ver se eu consigo virar. Então, aqui. Esse daqui é um modelo, gente, do Amit Goswami. Não sei se vocês conhecem. Ele é um físico. Então, são 5 corpos da consciência. Tá, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Claro que é um modelo, eu não achei imagens muito boas para mostrar, mas esse é o melhorzinho que eu achei, para vocês terem só uma ideia, mais ou menos, tá? O corpo que a gente consegue ver, né? Tem o corpo físico, mais sutil que ele tem o corpo vital. Nós temos o nosso corpo mental, que a gente sabe, a gente fala bastante dele já, né? O supramental, que é o intelecto supramental, e o corpo bliss, que ele é o ilimitado, é o nirvana, né? Então nós não somos só esse corpo que a gente conhece, né? Que a gente conhece, que a gente consegue, né, sentir. Nós somos um corpo com todos esses corpos, né? Nós somos essa consciência do ser humano. Então tá, o corpo físico, vamos ver se eu volto aqui. Então tá, vocês viram esse modelo, né, do Amit Goswami. Se vocês quiserem referência depois, podem me escrever, eu explico certinho. E se você tem interesse em estudar essas coisas, também me escreve, que eu fico toda empolgada em poder passar essa informação para vocês. Então a gente tem o corpo físico, né, que é o corpo mais denso que você conhece, né? Ele se desenvolve ele é nutrido por alimentos, por química, bioquímica, fisiológico, né? E ele é o nosso processo sensorial, os nossos 5 sentidos, como a gente sente o mundo. Esse é o nosso corpo físico, que é um dos corpos que a gente tem que cuidar, né? O que a gente vai para a medicina só trata desse. E também não vamos falar disso, mas ele não trata da saúde, né? Ele trata dos sintomas e da doença, como eu já falei antes. Então, o corpo físico tratar como saúde é muito, muito importante. E eu amo essa parte, vocês vão ver bastante posts sobre isso no Instagram. O nosso corpo vital é aquele um pouco mais sutil, né? Ele é formado, ele é nutrido pela nossa respiração, o prana, a energia vital, o chi, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? E eles a medicina vital, né, as técnicas que usam o corpo vital são os meridianos, acupuntura. Alguns de vocês já fizeram acupuntura? Não está tratando. Não é que não está tratando do corpo físico, desculpa. Ele não está usando o corpo físico como a ferramenta. Ele está usando o corpo energético. Ele está usando meridianos de energia. Aí sim você pode diminuir sintomas do corpo físico, porque ele está por cima, né? Ele é o corpo vital. Os chakras também, quem já fez reiki sabe que também está tratando da energia vital, do chi. Os sentimentos, emoções, isso é tudo corpo vital, né? Agora o nosso corpo mental, ele é formado por pensamentos. Ele está relacionado a processos mentais, como as nossas personalidades, os significados que a gente dá para as coisas, né? Você pode ser tratado com a psicoterapia. Quando você mudar esse significado do mundo que tem, de traumas, isso é uma forma de tratar o corpo mental. Então a gente falou do corpo físico, do corpo vital, algumas técnicas, né? Corpo mental. Corpo mental também, gente, tem hipnoterapia, né? Hipnose. Se você conhece, se você sabe algumas das técnicas aí, me fala. Corpo mental, também tem o Psyche, que eu acho que tá agora no Brasil, tá grande. Tem muitas técnicas de visualizações, de PNL, né? E daí temos o corpo supramental, né? O corpo intelecto. Ele é onde está o domínio dos arquétipos, é a expressão da autoconsciência, é um pouquinho mais profundo do que os nossos significados que a gente dá para o corpo mental. Não é só os pensamentos, é a nossa autoconsciência. A intuição tá ali,
cuida da intuição, quando você alimenta a intuição, começa a entender melhor isso, começa a aflorar, né? O supramental, você está cuidando do corpo supramental. E temos o corpo de Bliss, Nirvana. O corpo supramental, gente, a gente pode fazer meditação, né? É uma das técnicas, tem bastante outras técnicas que vocês podem usar. O corpo Bliss, que é o Nirvana, ele está relacionado em experiências místicas, espirituais, é a experiência do todo e não do separado. É uma coisa muito mais uau, né? É o nosso... a transcendência do ego, a iluminação. Muitos de vocês já ouviram falar da iluminação, né? Então esse está no corpo Bliss, Nirvana. Então eu apresentei esses 5 corpos de consciência. Quer dizer, se você cuidar só do físico, gente, aí você tem o corpo vital, às vezes você tem os outros corpos que eles não estão dando atenção. Você é aquele guru que só medita e ele não está olhando para o corpo físico, né? Então a gente tem que olhar esses 5. Esse é o novo modelo da medicina, tá? Olhar os 5 corpos de consciência. E isso é o que vai trazer saúde para você, né? Por exemplo, no corpo físico. E além desses corpos físicos, existem os sistemas de cada um deles, né? O corpo físico, a gente tem sistemas que vocês conhecem, o sistema imunológico, o nosso microbioma, o nosso sistema de energia, que são as nossas mitocôndrias das células, o processo de desintoxicação, o sistema linfático, todos esses são sistemas que a gente pode dizer pelo nome separados, né, que temos especialistas na medicina que tratam eles separadamente, mas eles todos estão ao mesmo tempo se comunicando, né? Eles pertencem um ao outro. Então por isso que a gente não pode olhar um órgão como si só, né? A gente coloca um remédio para um órgão aqui, mas ele está indo para o corpo inteiro, né? Então dentro do corpo físico a gente tem todos os outros sistemas, né? Então, vocês que talvez querem procurar médicos, sempre digo, procura por um médico funcional, que ele está ligado nisso, de todos os sistemas do corpo físico, ele está ligado nessa composição, né? Se você tem um problema de gengiva e for num dentista que ele não está ligado e que os dentes, a nossa saúde bucal, tem a ver com o resto do corpo, pode te prejudicar muito isso, né? Procurem dentistas biológicos, procurem na internet, gente, dentista biológico. Falando nisso, semana que vem eu vou em um para experimentar como porque eles tratam o corpo inteiro em foco com a sua saúde bucal, né? Então, falando da gengiva que eu estava dizendo, né? Problemas da gengiva, o que pode ser? Pode ser problema do coração, né? Agora, se você trata separadamente, você não vê isso, né? Você só pensa, vou passar remédio, vou fazer uma limpeza, e é isso, né? E a gente... Então, assim, o processo que às vezes eu falo do iceberg, né? A analogia do iceberg. Então, a parte de cima que a gente vê do iceberg são os sintomas, né? Eles são as doenças crônicas. Mas por baixo tá a raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? A gente vai ter que ser Sherlock Holmes? A gente vai ter que ser detetive. Então, a proposta, gente, da saúde, da medicina moderna é essa. Você faz parte dela. Não é um especialista que vai fazer, você vai jogar a sua saúde na mão dele e ele vai resolver o seu problema. A proposta dessa medicina nova é você estar dentro dela, você faz parte, porque você é o único que sabe o que você sente, aonde que você pode investigar isso, né? Então a gente tem que pegar isso nas nossas mãos, né? Take control, tomar controle disso. Eu vou fazer uma analogia assim, você está dirigindo um carro, né? Olha, eu não entendo muito de carro, gente, mas fica aí, tá? Me ajuda aí.
Você está dirigindo um carro, só que não te ensinaram muito bem, não sei. Você coloca um pé no acelerador para andar, mas você tá sempre com o pezinho ali no freio. Não sei se isso dá certo, gente, mas não sei se o carro anda assim, mas fica aqui, tá? Fica comigo. Você tá dirigindo um carro com o pé no freio e o outro no acelerador. Então, daqui a um mês, o teu freio tá desgastado, né? Você vai no mecânico e você vai ter que trocar o freio. Mas você continua dirigindo assim, né? Então, daqui a um mês, tá de novo. Daí você fala com o mecânico, caraca, por que tá sempre assim, gente? Por que meu freio tá sempre desgastando cada mês, né? Dele, normal. Isso acontece com alguns carros, né? Algumas pessoas também dirigem assim, né? Normal. Mas o que eu posso fazer? Então, eu acho que você tem uma síndrome de desgaste de freio. Fica comigo, gente. A síndrome de desgaste de freio. E o que você tem que fazer com isso? Vem aqui todo mês e a gente te dá um freio novo. Pronto! Ótimo, vou continuar com a vida, né? Eu não entendo de carro, gente, mas eu acredito que isso possa afetar outros sistemas do carro, né? Acho que não vai durar muito tempo. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? E qual é a investigação de o que eu tô fazendo com o carro? Quem é o motorista aqui? Sou eu! Mas o mecânico sabe melhor, né? Então, aí eu continuo, né? Por exemplo, tenho diabetes. Por que eu tenho diabetes? É alta glicose no sangue. Mas você se pergunta por que tem essa glicose no sangue? Né? Você sabe o que é cada doença, cada nome que deram para esses sintomas, né? Esses sintomas que são comuns, eles dão o mesmo nome, né? Então você sabe disso. Mas a diabetes é nutricional? É falta de nutrição? É um problema no intestino com o nosso microbioma? São as toxinas do ambiente? É um trauma que aconteceu no seu passado que não te deixa desfrutar da vida? Às vezes é todos eles, né? Então, essa investigação tem que ser feita e, melhor ainda, naturalmente tratar todos esses sistemas, que quando eles estão todos saudáveis, você tem saúde, você não tem sintomas de doença. Então, lembra do foco, o foco é na saúde, em estar todos os sistemas do seu corpo funcionando bem. Então, você tem que ser investigador aí, gente, detetive, Sherlock Holmes, né? Porque a maioria dessas doenças crônicas, gente, podem ser prevenidas. Não acredita nessa história de que não pode, de que você tem que depender de um remédio a vida toda, de que é normal, é coisa da idade. Não acreditem nisso. Eu quero que vocês se revoltem, sabe? Eu não quero te assustar, eu quero que você se revolte, que essa é uma epidemia, né? É uma epidemia que ninguém tá olhando nisso. O que a gente tá fazendo de errado? Mas só você pode fazer isso, né? É muito importante você ter um profissional de saúde que tenha essa visão, porque ele vai trabalhar com você. É importante a gente ter um profissional de saúde, sim, porque ele é o teu observador, né? Ele tem um conhecimento e ele é observador, né? Quando a gente faz terapia, quando a gente está fazendo uma coisa mais natural, como que você vê o teu progresso? Hoje eu tô bem, puta, amanhã tô mal de novo. No outro dia, nossa, eu dei 2 passos para trás. Não tá funcionando esse negócio, né? Agora, se você tem um observador, um profissional de saúde que está trabalhando com você, ele tá te mostrando a sua evolução, né? Porque ao longo termo você vai ver esse crescimento. E é muito interessante ter isso, ter uma pessoa, um coach de saúde para te ajudar a fazer isso, né? Então, escolhem bem esses profissionais, né? É muito caro. Mas o profissional ruim ou aquele medicina antiga pode te custar mais caro depois, né? Então, pensa bem.
Então, essa é a receita da saúde, gente. Aí tem outra coisa, né? Ah, mas é genética. Minha família tem diabetes, eu tenho a tendência de ter diabetes, então é muito mais fácil, né? Você tem a predisposição. O que é uma predisposição? Versus predestinado, né? Eu vou ver se eu consigo explicar essa analogia aqui. Você tem um gene de uma certa doença. A maioria, tá, gente? Não é todas, mas é a maioria. Porque tem as exceções. É como se fosse uma arma carregada de balas. Também não entendo de arma pra falar, gente. Mas é como se fosse uma arma carregada de balas. Mas precisa que alguém atire essas balas, né? Essa arma precisa ser mexida no gatilho. E o que é esse gatilho? Qual que é você que pode fazer isso, né? Para quem não conhece o Bruce Lipton, se quiser também eu escrevo ali para vocês depois, ou quem souber escreve aí. Bruce Lipton escreve muito sobre... Ele é o pai da epigenética, né? Epigenética é o estudo disso, de acima dos genes. Porque você tem os genes, mas ele precisa de alguma coisa do ambiente para expressar esses genes. Os genes só estão lá, eles não fazem nada, né? Como ele explica bastante isso, eles não fazem nada, só que ele se expressa, é como se ele tivesse encapadinho, tá? Ele vai se expressar no seu corpo como doença de acordo com um sinal do ambiente. Ambiente é do seu corpo, emoções é o seu ambiente, seus pensamentos são é o seu ambiente. Então, acompanhando, né? Então, a sua dieta, exercícios, a qualidade do seu sono, patógenos, vírus, as suas crenças, os seus relacionamentos, o seu propósito de vida, tudo que você sente, esse é o seu ambiente. E isso vai ser derramado em cima dos seus genes. E isso vai determinar se você tem certa doença ou não. Né? Então, a diferença da predisposição e de ser predestinado. Né? Então, ou você, o seu ambiente, ele vai relacionar os seus genes, vai relacionar com os seus genes para melhor ou para pior. Né? Então, gente, no meu Instagram, nas próximas lives, e também com a informação que eu tô colocando, colocando bastante amor nessas informações que eu tô colocando para vocês. E são várias dicas que é para equilibrar todos esses sintomas, todos esses corpos de consciência que é você, que é o seu ser, né? Eu vou colocar aqui comida como remédio, né? Alimentação, aqueles superfoods que podem ajudar você a sintomas, a reparar DNA, como equilibrar o seu microbioma, o seu intestino, vou falar bastante disso, como aumentar o seu sistema imunológico, né? O que causa inflamação. Vou comentar sobre técnicas que você pode procurar na sua cidade, ou muitas técnicas podem ser feitas online, né? Do seu corpo vital. Gente, não subestime essas informações, tá? Eu coloco muitas das coisas, a gente fala, não vai dar nada, isso não vai me ajudar. Imagina eu colocar o pé no chão, na terra, vai me ajudar, né? Tomar um suco de salsão de manhã vai me ajudar, né? Eu tenho um problema muito maior do que isso, do que um suco. Mas o que você está fazendo? Você está alimentando cada sistema devagar, né? E não é uma pílula mágica, que é o que a gente está fazendo até hoje. A gente está procurando pílula mágica. E o que ela está levando a gente? A ter doenças crônicas, né? Então não é assim, cuidar da minha saúde, que saco, né? A gente tem essa conotação de ser chato, né? De entrar numa dieta, de restrição. Mas se a gente mudar a nossa forma de ver que, cara, você tem o poder para isso, tá nas suas mãos você ter doença ou você ter saúde, né?
você cuidar de todas essas áreas. Então não subestime uma simples dica para você. E experimenta e vê como você se sente. Sabe? Outra coisa também é você ter a intenção. Então eu coloco essas informações assim, eu adoro, porque quando alguém me explica, eu quero entender o porquê que isso faz bem, né? O que isso está trazendo? Claro que muitas das coisas não tem, a gente não tem estudos muito bom ou estudos at all, né, disso, para comprovar várias coisas, mas muitos a gente tem, só que a gente não está olhando, né? Onde que a gente está procurando? Só que aparece no jornal, né? No jornal, na revista, a gente não vai ver. Por quê? Porque tem um cartel ali, que eu falei antes, tem um cartel ali que ele tem que se proteger, né, gente? Se a gente souber que a gente tem esse poder, se você souber que você tem esse poder, você não dá o poder para essa indústria, né? Então não subestime essas coisas pequenas as informações pequenas que você encontra sobre saúde. Se quiser me perguntar qualquer coisa, me pergunte. Eu tô a seu dispor. Eu quero motivar as pessoas a gente acabar com essa epidemia. E vou estar por aí enchendo o saco de vocês sobre isso, né? E quero motivar vocês em questão de saúde. E vocês me falaram ainda, por que vocês querem viver mais, com saúde? O que você quer fazer na vida para viver mais? Se você não sabe responder essa pergunta, pensa bem, gente. Ela é muito importante. Porque ela é a tua motivação para você ser uma pessoa saudável, para você não ter uma doença crônica. Ela é a sua motivação. Se você não souber por que você quer viver, por que eu vou fazer esse esforço? Porque no começo é um esforço, depois vira estilo de vida, gente. Depois é fácil. É difícil, mas fica fácil. Entendeu? Então, qual é a sua motivação? A hora que você sabe qual é a sua motivação, você faz um plano. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar com 100 anos, vendo meus netos, bisnetos. Eu tô com 60 anos agora. Gente, eu quero começar a dançar. Então, com 100 anos, eu quero estar dançando, né? Ai, agora que eu tô com 50 anos, eu tenho essa vontade de fazer uma coisa que eu nunca fiz. Faz, né? Pensa, por que eu quero viver mais? Para você poder fazer essas coisas sem limitações. Sem ser esses 20 anos a mais que nós aumentamos na nossa expectativa de vida, serem anos doloridos para as pessoas em volta e para a gente, né? Que triste morrer assim. Então, ser saudável não é para viver para sempre. Muita gente fala assim, você tá fazendo isso, você quer viver para sempre? Eu sei que não vou viver para sempre. A gente corre riscos todos os dias e não é para viver para sempre, mas é para viver bem. O momento que a gente vai estar aqui é para vivermos bem, né? Então, só para dar um ganchinho aqui pra gente terminar. Nessa minha jornada de saúde integrativa, de saúde natural, estudando todos esses corpos, todos os nossos sistemas, ele me trouxe essa terapia, que é a terapia do Body Talk. Por que eu sou tão apaixonada por ela? Por essa técnica? Porque ela engloba todos esses sistemas, todos esses corpos. Então, eu me apaixonei, porque tudo que eu estudava, eu falei, existe uma técnica que faz isso, né? Você vem com algum sintoma físico, a gente trata energeticamente o seu corpo vital, o seu corpo mental também, né, como terapia, e a gente trata de equilibrar todos os sistemas dos nossos órgãos internos. E como que fala? E o objetivo do Body Talk é a iluminação. Esse é o objetivo. Por isso que não tem quantas sessões que eu tenho que fazer. Tem que fazer terapia, você tem que se cuidar. Isso é um autocuidado, gente. Tá bom?
Então, acho que eu já falei bastante aqui. Vamos ver os comentários de vocês. Eu tomo suco de salsão e me sinto muito bem. Me fez tomar durante um mês. Sim, gente. Olha, se for difícil, tampa o nariz e no começo faz esse esforço. Fala, meu Deus, é difícil mudar hábitos. A gente tem aquele pensamento de que, puta, isso daqui que ruim. Ai, eu vou ter que comer isso pra vida toda. Gente, nos primeiros dias que eu tomei suco de salsão, eu odiava salsão. A minha casa cheirava salsão. Hoje eu nem sinto cheiro mais, né? Mas experimente. Experimente um mês fazendo tudo. Experimente um mês para depois você falar que isso não deu certo para você, porque nem tudo que é bom para mim é bom para você, né? Ah, e uma coisa também, eu queria contar uma história assim. Uma amiga minha, uma vez eu comprei um binder, como que posso dizer? Binders é uma substância que ela vai segurar toxinas do corpo e vai ajudar a eliminar do seu corpo com segurança, né? A gente vai falar um pouquinho disso no Instagram, eu ainda vou dar essa informação para vocês. E eu tava tomando esse binder, que se chama Zeólita, né? E uma amiga minha falou, meu Deus, o meu tio tomou Zeólita, é a única coisa que ele fez e ele curou de câncer. Uau! Né? Mas aí muita gente toma, você vai falar, vou tomar, vou curar do câncer. Não, gente, não é assim. Por quê? Porque o cara acertou onde estava o problema dele. Que eram, provavelmente, o problema devia ser metais pesados, né? A zeólita, ele ajuda a tirar toxinas bem difíceis de sair do seu fígado, né? Então, às vezes, esse era o problema dele, essa era a raiz do problema. Então, a analogia do iceberg é esse, a gente vê o por cima, mas qual que é o problema de baixo? Todos esses sistemas, mas às vezes você pode atacar um só, e aquele é o segredo, né? Como a gente não tem como fazer esse diagnóstico, a gente tenta a saúde de todos os sistemas e vai experimentando, vendo como que você vai se sentindo, e seu corpo vai melhorando. Isso é consequência, não o foco. O foco não é a doença, mas a saúde, gente. Vou repetir isso. Vamos ver as mensagens de vocês, que eu falo demais, né? Meu Deus. Então, obrigada. Muito obrigada por vocês participarem da live de hoje. Acho que vou pensar. Essa semana estava difícil para fazer à noite. Mas eu acho que nas próximas eu vou fazer à noite. Vocês preferem? Tá bom. Ou, quem sabe, vocês assistem, né? Ou as pessoas que não apareceram podem assistir no IGTV depois. Ivi, obrigada, linda! E depois a gente vai fazer mais live com outras pessoas para trazer mais informações para vocês. E agora eu vou ficar mais pra frente, vou ficar um pouquinho mais específica. Vem pra live com um caderninho, gente. Se vocês querem aprender sobre sistemas do corpo físico, dos outros corpos, eu vou treinar aí para te ensinar. Nosso sistema do intestino, se vocês querem saber de onde vem lá a aula disso, eu vou começar a fazer isso de agora em diante, tá bom? Um beijo, eu quero que vocês me falem o que mais vocês querem saber sobre saúde, me perguntem e eu vou fazendo esse material para vocês, tá bom? Um beijo! Obrigada, gente, obrigada. Se não fosse vocês aqui, né, isso não existiria, tá bom? Beijo, beijo.